Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, pedimos ao Pai que com a autoridade e sabedoria que Tu tens, combate esse vírus que já atingiu vários países do mundo, tirando a vida de centenas de milhares de pessoas. Protege todos que trabalham nos hospitais, principalmente os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, todos que estão à frente dessa luta. Os caminhoneiros que abastecem as cidades, os bombeiros, os garis que mantêm a cidade limpa e todos aqueles que precisam trabalhar, principalmente os mais necessitados. Que não falte EPIs, respiradores para a proteção de todos e principalmente que não falte alimento para todos os brasileiros. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em sua vida, irmãos. Que essas semanas de isolamento estejam sendo proveitosas para nós. Que nós tenhamos aprendido algumas coisas nesses dias que nós não podemos estar saindo livremente, que nós não podemos entrar na igreja. E eu tenho pensado, o que será que Deus quer nos ensinar? O que será que Deus tem nos mostrado? E será que nós temos captado aquilo que Deus quer falar conosco? Será que nós temos sido inspirados pela vontade de Deus em nossas vidas? E eu me deparei com um irmão nosso que também teve que ficar por algum tempo isolado, sem contato com o mundo exterior, sem contato com a sua igreja. E ele fez uma coisa que nós temos que fazer durante esses dias, irmãos. Ele orou ao nosso Deus. Ele orou ao seu Deus. Ele clamou ao Senhor e pediu a sua misericórdia. Esse irmão tem um nome. O nome dele é Jonas. Eu queria falar hoje sobre a oração de Jonas. O que a oração de Jonas ensina a nós nesses dias de isolamento. E o que nós precisamos aprender com ele. O texto se encontra no livro de Jonas, lá no Antigo Testamento, Profetas Menores. Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o final, que é o versículo 10. Jonas capítulo 2. Versículo 1 ao 10. Fala assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. E todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse:
Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até nos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos me correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus, nós na tua presença pedimos a ti, Senhor, que tu venha falar aos nossos corações. Nos ensina, Senhor, como tu ensinaste a Jonas, o valor, Senhor, da tua presença, em nome do santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, se nós olharmos o contexto, Jonas era profeta do Senhor. O próprio livro de Jonas, ele fala que ele era profeta. No versículo 1 ele fala, versículo 1, capítulo 1 fala, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Então, Jonas, ou melhor, Deus, já era acostumado a falar com Jonas. E Jonas a ouvir a palavra de Deus. Só que nesse chamado de Jonas, nesse período, nesse chamado específico, Jonas preferiu fazer a sua vontade. E às vezes, irmãos, o mundo está cheio de pseudos cristãos que dizem que são servos do Senhor, mas na hora da chamada de Deus preferem fazer a sua própria vontade. O nome Jonas, irmãos, significa pombo ou pomba, o animal pombo, né? É interessante que a pomba foi um dos precursores dos correios atuais. Tanto é que a pomba é símbolo de algumas instituições de correio pelo mundo. A pomba com uma carta no bico. Tivemos os corredores da Grécia Antiga, de Roma, que pegavam as mensagens e iriam correndo até os lugares mais distantes para levar as mensagens dos reis ou daqueles que poderiam pagar. Mas logo depois também foi instituído a mensagem de pomba. Daí os pombos correios. E é interessante, irmãos, que o nome Jonas, pomba, condiz exatamente com o ministério que Jonas abraça, que é o ministério profético. Aquele homem que ouve de Deus e ele repassa exatamente a mensagem que Deus passou para ele. Ele não coloca nada na mensagem, ele não pode acrescentar nada nem tirar nada da mensagem. Ele é apenas aquele que leva a mensagem. Jonas foi chamado para ser o mensageiro, o pombo correio, aquele que é chamado para levar a mensagem de Deus. Esse é o chamado profético. Esse é o chamado missionário. Somos chamados para sermos pombas, para sermos mensageiros da mensagem do Senhor. Só que Jonas preferiu, no seu caminho de vida, pegar um caminho diferente. Ele prefere escolher a quem ele vai entregar a mensagem. Se Deus dá uma mensagem para um amigo meu, eu entrego. Mas se for inimigo? Jonas pensou nisso. Jonas é chamado para levar a mensagem profética para um povo de uma cidade chamada Nínive, e ele era inimigo de Israel. Ele falou, não vou levar a mensagem de Deus. Porque eles são meus inimigos, eles não são merecedores de ouvir a mensagem. Jonas esquece que nós não somos dono da mensagem. Que o profeta não é o dono da mensagem. Que o missionário não é o dono da mensagem, nem o evangelista, e muito menos o pastor, ou qualquer outro que leve a mensagem. Somos apenas instrumentos de Deus,
com a responsabilidade muito grande de levar a mensagem de Deus para outras pessoas. Jonas, a pomba do Senhor, o mensageiro do Senhor, se esquece disso, irmãos. Mas o Senhor, ele resolve dar uma lição a Jonas. Uma disciplina corretiva, não com a finalidade de matar Jonas, porque Deus poderia simplesmente matar Jonas e levantar outro mensageiro, outro profeta para levar a sua palavra. Mas como Deus, ele amava também Jonas, e ele é misericordioso, ele faz com que Jonas, mesmo no caminho de Tarsis, ele seja alcançado por uma tempestade, os marinheiros jogam Jonas ao mar, Jonas é engolido por um grande peixe, e dentro do grande peixe, Jonas ora essa oração que nós pegamos como texto base. E Jonas ali isolado, sozinho, por 3 dias, Jonas clama ao Senhor. Nós também estamos passando por essa situação, irmãos. Muitos estão isolados, idosos, enfermos, jovens, pessoas maduras também, irmãos. Estamos isolados como no ventre de um grande peixe, porque se Jonas saísse do grande peixe, ele morreria afogado. Jonas não percebe que o peixe que engoliu ele era um livramento da tempestade, era um livramento de ser morto pelos marinheiros, era um livramento de ser morto pelo próprio Deus. O isolamento que Jonas sofreu dentro do ventre do grande peixe é um momento de Deus dar a Jonas para que ele aprenda com aquela situação. E algumas coisas, irmãos, Jonas aprende e que nós deveremos aprender também com a oração de Jonas. Primeira coisa, irmãos, versículo 1 a 3. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e na corrente que me cercou, todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. Irmãos, quando nós pegamos o texto do livro de Jonas, desde o versículo 1 do capítulo 1, eu não vejo Jonas uma vez conversar com Deus. Eu não vejo Jonas uma vez orar ao Senhor. Eu não vejo Jonas uma vez dizer: Senhor, qual é o seu direcionamento? Senhor, eu não quero ir para ali. Jonas simplesmente foge da presença do Senhor. Primeira coisa que eu aprendo, irmãos, que às vezes nós precisamos passar por certas angústias. Porque na angústia, a angústia leva o homem a buscar a presença de Deus. Sabe aquela história do ateu? Diz a história que o ateu, ele se torna cristão ou se torna crente quando ele pega um avião e o avião enfrenta alguma turbulência e o avião cai. E quando o avião começa a cair, ele grita: ai meu Deus! E nessa hora de pandemia, irmãos, eu vejo muitas pessoas que são descrentes e que eles começam a orar. Começam a buscar pessoas que oram, que têm perfil de cristão e dizem: ore por minha vida também, ore por minha casa. Às vezes nós temos que passar por tempestades e por angústias, pelo ventre dos peixes, pelo isolamento social, para que nós aprendamos a orar e a buscar a Deus, irmãos. Agora eu vejo muito crente orando, que não orava. A oração, irmãos, deve ser uma constante na vida do cristão. Davi, ele fala aqui, Salmo 118:5, ele fala assim, na minha angústia clamei o Senhor, e o Senhor me respondeu e me deu folga. Em algumas versões me deu liberdade. Na versão revista e atualizada fala: na minha tribulação invoquei ao Senhor. Às vezes precisamos de tribulações para invocar a Deus. Jonas, no ventre do peixe, invoca a Deus. Temos invocado a Deus nesse período de tribulação, irmãos? Como é que anda seu trabalho de oração? Será que nós temos que ficar mais quantos dias no ventre do peixe? Desculpe, isolado em sua casa. Quanto tempo mais? Para que nós clamemos na angústia ao Senhor.
Segunda coisa, irmãos, que eu aprendo na oração de Jonas. Primeiro, que a angústia faz o homem buscar o Senhor. Segunda coisa, versículo número 4. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o seu santo templo? Tornarei a ver o seu santo templo? Irmãos, durante esses dias que a igreja está fechada, a igreja templo fechada, alguns irmãos já me ligaram, ou então eu em ligação com alguns irmãos, eles cogitam, pastor, quando vamos voltar a abrir a igreja? Pastor, tem algumas igrejas que estão abrindo, faz um culto com 10 pessoas, com 20 pessoas, mas abre logo o templo. E alguns irmãos, eu entristecido, eu noto que alguns desses irmãos estão cobrando que nós abramos logo a igreja, são os irmãos que às vezes no culto de oração não aparecem. Quarta-feira, cadê o irmão? Quinta-feira, culto no lar, 5, 6. Domingo à noite, esse isolamento social tem servido para que nós comecemos a dar valor ao culto coletivo, ao louvor congregacional, a estar no templo, no lugar escolhido para nos reunirmos como igreja para orarmos. Na distância, irmão, nós aprendemos o valor de cultuar. Tomara que nós saiamos, irmãos, com essa mesma vontade. Olha, irmãos, acabou amanhã a pandemia. Não tem mais ninguém com vírus. Olha, a igreja está cheia de pessoas agradecendo, de pessoas louvando, de pessoas cultuando a Deus. Mas eu sei, irmãos, que muitos vão continuar da mesma forma. Jonas aprendeu. Jonas fala, será que eu não vou mais ver o teu santo templo? Jonas sente saudade das mensagens, dos louvores, dos irmãos. O isolamento nos serve para nós sentirmos falta do que muitas vezes nós não damos valor. Nós não damos valor. Davi, ele sentia prazer em estar na presença do Senhor. Abra sua Bíblia aí no Salmo 84. Salmo 84. Isso. Versículo 1. Davi fala assim, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em sua casa. Louvam-te perpetuamente. Versículo 10 do Salmo 84. Fala ainda, porque um dia nos teus átrios valem mais que 1000. Prefiro estar às portas da casa do Senhor a permanecer nas tendas da perversidade. Davi, ele expressa a sua vontade, seu amor, seu carinho de estar no templo, de estar nos átrios do Senhor, nos seus tabernáculos. Jonas fala, eu gostaria de não estar aqui. Eu gostaria de estar no teu templo, Senhor. Precisamos aprender a amar a casa do Senhor. Nas quartas, nas quintas, nos domingos, na escola bíblica. Será que Deus tem nos ensinado isso, irmãos? Terceira coisa, versículo 7. Ou melhor, do 5. A partir do versículo 5 de Jonas 2. As águas me cercaram até a alma, um abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus,
Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Terceira coisa, irmãos. O Senhor, Ele me escuta quando eu me quebranto. Jonas, ele se tornou orgulhoso. Jonas, ele era mensageiro de Deus. Jonas, ele era profeta de Deus. Jonas era a pomba que levava a mensagem de Deus. Só que ele achou que a mensagem era sua, lhe pertencia. Então Deus faz com que um grande peixe engula Jonas, fique lá por 3 dias, e Jonas só consegue sair quando ele se quebranta, quando ele desfalece. Aí ele veio e fala assim, ó, quando a minha vida já se apagava. Na minha versão fala, quando dentro de mim desfaleceu a minha alma, desfaleceu, quebrantar, debilitar. Jonas estava sabendo que suas forças já estavam se esvaindo. E somente Deus conseguiria livrá-lo dali. Quebrantamento, irmãos. Precisamos dobrar o pescoço, quebrantar o cangote, para que Deus venha nos ouvir. O povo está muito orgulhoso, irmãos. Estão muito com o nariz empinado para as coisas. Essa pandemia serviu também para ser igual ao grande peixe que engoliu Jonas, para que nós vêssemos que nós não somos nada e reconhêssemos a Deus, que nós nos quebrantássemos. Salmo 51, versículo 17. 51, 17. Davi fala assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. O coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi fala que Deus não quer sacrifício. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer vela. Deus não quer vigília. Deus quer um coração quebrantado diante dele, para que ele possa entrar e agir. Jonas era um homem de Deus? Era. Jonas era um profeta de Deus? Era. Jonas era um mensageiro fiel? Era, até o momento que ele se orgulhou disso. E precisou ser quebrantado por Deus, irmãos. Essa pandemia está fazendo muito homem gemer. Muito homem forte gemer. Muita mulher corajosa se esconder. Muita criança arrogante temer. Porque Deus quer que nós nos quebrantemos, irmãos. Quantos milhões vão ter que morrer até que o povo de Deus se quebrante e busque a Deus? Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Nós já temos mais de 1 mês. Alguns países ficaram 3 meses, entrando por 4 meses. E nós, brasileiros, quanto tempo ficaremos fechados até nos quebrantarmos, nos humilharmos na presença do Deus vivo? Quanto? Penúltima coisa, irmãos. Ou melhor, última. Versículo 8 e 9. Voltando lá a Jonas, capítulo 2. 8 e 9 fala assim: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Última coisa, irmãos. Jonas, no ventre do peixe, do grande peixe, ele entende que só quem pode salvar é Deus. O dono da vida e da morte é Deus. Só quem poderia tirar ele daquela situação era o Senhor Jeová, Yahvé, o Senhor de nossas vidas. Jonas compara aquele que abandona Deus com um idólatra, irmãos. Jonas entende agora que toda forma de desobediência, de fuga de responsabilidade, de busca de nossos próprios interesses, configura-se idolatria. Jonas buscou o seu próprio interesse. Olhe, prego a qualquer um, Deus, menos aos ninivitas. Prego a qualquer um, menos os meus inimigos. E às vezes, irmão, nós somos chamados para algum ministério, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa escola,
até na igreja, para falar do amor de Deus em alguma área, escolhemos quem vamos falar. Esquecemos que somos Jonas de Deus, pombas de Deus, mensageiros de Deus. E que a mensagem não é nossa, nem para quem nós vamos entregar é de nossa vontade. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Muitos têm se esquecido como Jonas e estão colhendo os frutos da desobediência. Desobediência, fuga de responsabilidade. Hoje em dia, irmãos, está na moda desobedecer a autoridade. A autoridade fala, fecha a igreja. O pessoal quer abrir. O pessoal fala, ó, fica em casa. O pessoal está na rua. A palavra diz assim, ó, obedecer o pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E o que mais temos são filhos desobedientes. A palavra fala, ó, constituir autoridade na igreja, pastores, líderes, diáconos. Irmão, tem gente que é desobediente ao pastor demais. O pastor fala, ó, vamos por esse lado, porque eu senti de Deus que é por esse lado. Mas a pessoa quer ir pelo outro lado, irmãos. Desobediente. E depois, quando colhe os frutos, vem para o pastor estou sofrendo isso. Irmão, estava sob minha tutela espiritual, sob minha autoridade espiritual. Você não quis obedecer? O que mais tem hoje, irmãos, são cristãos que pulam de igreja para igreja, que nós chamamos de crente macaco. Cada dia está numa igreja, cada dia está num galho. Na Barra, surgem esses também. E a gente acolhe. Mas a gente acolhe, irmãos, e conversa. E a gente acolhe, a gente diz as diretrizes da palavra de Deus. A gente acolhe e diz assim, olhe, ande por esse caminho. Mas muitos, irmãos, não querem. E muitos já saíram da minha autoridade espiritual. Porque não querem. E muitos também continuam na igreja, mas também não querem autoridade espiritual. Aí depois, irmãos, vem o peixe e come e a culpa é da igreja. Não é. Jonas, ele saiu da autoridade espiritual de Deus, da vontade de Deus para a sua vida. E sofreu as consequências. Ele chama isso de idolatria. Todo aquele que foge da autoridade de Deus, ele é idólatra. Ele fala, ao Senhor pertence a salvação. E no versículo 8 ele fala, 9 ele fala, mas com voz de agradecimento eu oferecerei sacrifício, o que voltei pagarei. Agora sabendo que a Deus pertence a salvação e que eu sou de Deus, sou um instrumento de Deus, Jonas diz assim, olha, eu agora vou ser agradecido, vou render graças, eu agora vou expressar minha gratidão, eu vou oferecer sacrifícios, eu pagarei os meus votos, eu serei mais obediente a Deus. Jonas aprende isso, ele aprende que o dono da seara é Deus, o dono de minha vida é Deus, o dono da vida dele é Deus, e também da sua, irmão. Quer nós fiquemos no isolamento, que nós saiamos, somos de Deus. Nós morremos com Cristo na cruz do Calvário e devemos viver nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Salmo 118, já estou chegando ao fim, irmãos. 118, 17. Desculpe, irmãos. É Salmo 116. Salmo 116, versículo 17. Fala assim, oferecer-te-ei sacrifício de ação de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Isso o Salmo de Davi, ele fala que ele vai render graças ao Senhor pelo livramento que o Senhor deu, pelo salvamento que o Senhor deu. Você tem sido agradecido a Deus pelo livramento que você teve até hoje? Por esses momentos de pandemia que você pode estar em sua casa? Jonas, ele diz, graças a Deus, porque eu sei que ele vai me livrar disso. Jonas ora antes de Deus dar o livramento. E ele agradece antes de Deus dar o livramento. Jonas vai dizer ao Senhor, hoje eu não posso fazer nada,
hoje eu estou fechado no ventre do peixe, mas eu vou te dar, mas eu quero, Senhor, uma oportunidade de lhe dar a adoração. Me dá mais uma oportunidade de eu sair do ventre do peixe e lhe adorar. Nós precisamos aprender a pedir a Deus isso. Senhor, dá-me mais uma oportunidade de vida para que eu possa continuar lhe adorando. E para concluir, irmãos, eu acho que eu alonguei demais a mensagem, mas se Deus tem falado, eu não posso deixar pelo meio do caminho. Versículo 10 fala assim: E falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas em terra. Deus fala ao peixe, e o peixe vomita Jonas. Deus age, irmãos. Deus age quando Jonas se quebranta, quando Jonas ele ora ao Senhor, busca o Senhor na sua angústia, quando ele sente prazer e falta de estar na casa do Senhor, quando ele se quebranta, quando ele entende que ao Senhor pertence a salvação, e ele entra em oração e ele clama, o Senhor entra em providência. O Senhor perdoa a iniquidade de Jonas, perdoa a rebeldia de Jonas, e Deus dá mais uma oportunidade de vida a Jonas. Jonas ora e Deus age. Deus também quer agir hoje, irmãos. Ele quer agir na sua vida, quer agir na minha vida, e quer agir através de nós, para que a bênção dele chegue também para a população que está aí fora, irmãos. Por que você acha que o povo ímpio está clamando a Deus? Podem estar até orando, irmãos, mas para outras coisas. Mas nós que somos de Deus, nós clamamos e oramos ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Assim como Jonas orou no ventre do grande peixe, vamos orar de nossas casas. Eu queria, mesmo você estando em sua casa, sozinho, vendo esse vídeo, mas se você baixasse a sua cabeça, fechasse seus olhos e orasse comigo um minutinho, você pode fazer isso comigo? Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, nós, teus servos, estamos como Jonas, Senhor. Fechados, Jonas por 3 dias, nós não sabemos quantos dias ficaremos isolados, fechados em nossas casas, mas pedimos a Ti, Senhor, que Tu venha, Senhor, nos ajudar a entender, Senhor, o Teu propósito nisso tudo, Senhor. O Teu propósito nas nossas vidas, Senhor. Que nós saiamos dessa quarentena, Senhor, desse isolamento, transformados, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor. Quebranta o nosso coração, Senhor. Quebranta a nossa vontade para que nós saibamos que Tu tens, Senhor, uma missão para cada um de nós. De levar a Sua palavra salvífica, Senhor, para os outros, Senhor. De levar a Tua salvação para onde quer que nós passemos, Senhor. Nos melhora, nos transforma. Continua cuidando da nossa casa, da nossa família, nos livrando de todo o mal, Senhor. Também pedimos a Ti, Senhor, que Tu apazigue Sua mão, Senhor, de justiça, Senhor, por esse período, Senhor. Dá a este povo mais uma chance, Senhor, de Te buscar. Dá a este povo mais uma chance de Te quebrantar, Senhor. Dá ao povo mais uma chance de viver mais um pouco e buscar a Sua face enquanto se pode achar, Senhor. Lhe invocar enquanto é tempo, Senhor. Olha para aquele, Senhor, que está longe de Ti. Porque o que está perto de Ti pode até morrer, Senhor, nesta vida, mas tem a vida eterna, Senhor. Abençoa, Senhor, o Teu povo, Senhor, a cada dia. Dá-nos fome e sede de estar na Tua presença, na Tua casa de oração, Senhor. Nos abençoa. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja reinando em nossas vidas e na vida de todo o povo de Deus, espalhado na superfície da terra, hoje e eternamente. Amém. E glórias a Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e a de sua família. E que em breve dia nós sejamos como Jonas, em que Deus agiu e que nos colocou novamente no mundo para continuarmos adorando o nome do Senhor. Amém. E glórias ao Senhor. Uma boa semana de livramento e graça. Amém.